As duas pesquisas foram mostradas no começo, são muito relevantes no nosso dia a dia, mas falta também uma pesquisa retroativa a partir de dados de filmes que foram sucessos, para a gente entender um pouco desse público, de como a gente consegue atingi-lo, né? Essa pergunta que o Felipe deixou no final é a nossa pergunta do dia a dia. Então, a gente tem uma série de conteúdos, não só nacionais. A Paris distribui mais ou menos uns 45 filmes por ano. Em cinema, então isso é muita coisa, praticamente um filme por semana. E para cada filme a gente tem um público diferente, né? Então, a gente tenta separar cada vez mais o que é um filme para a pergunta ser do que aquele filme se trata. A gente não procura entender e vender o filme como uma unidade. Antes da minha apresentação também, essa questão do que seria um produto perfeito não existe. Então, sempre brinco assim, chegou-se à conclusão que as comédias nacionais, para fazer sucesso, tinham que ter um nome grande. Até que a sorte nos separe, meu passado me condena, de pernas pro ar. Essa era a mentalidade, assim, né? Então, é muito difícil a gente conseguir mensurar isso. E, no final das contas, é meio que um jogador de futebol, assim, que a gente treina, e quando acerta é graças a Deus. Porque não tem pesquisas que provem o que a gente acertou também, que é bem complicado. Então, um número rapidinho do mercado cinematográfico. Atualmente, esse número de 2013, com 2.645 salas, a gente está se aproximando das 3.000 salas, que é muito pouco, se tratando do tamanho do Brasil. O Leva mostrou os dados das cidades maiores, mas, para ter uma noção, tem capitais como Aracaju, por exemplo, tem 2 cinemas lá só, e mesmo assim a taxa de ocupação não é tão grande, então tem que entender direitinho essa questão cultural e da procura por ingresso, de que tipo de produto que está sendo oferecido. Esse é um número de público. Então, em 2014, teve 157 milhões de renda. E agora o que a gente vai, a principal questão da Paris do nosso dia a dia é dos filmes nacionais. Então, a Paris representa quase 70% de renda do filme nacional e 16% só no número de lançamentos. O que quer dizer isso? Em 2013 foram lançados 395 filmes no total, em todo o mercado, não só nacionais, sendo 120 nacionais. Isso representou, naquele ano de 2013, um market share de 18,6%, que caiu o ano, e tentam entender um pouquinho o que muda para esse market share ser tão variável. É meramente a questão de títulos. Então, quando a gente tem um título forte como um Tropa de Elite, por exemplo, que leva 10 milhões de pessoas no cinema, quase 11 milhões, isso cresce muito. Quando os títulos que nem esse ano não são tão fortes assim, isso cai. Então, o mercado varia meramente por questão da oferta. E esse é um dado muito relevante também. Então, se tratando de 2013, aqueles 120 lançamentos, 85 deles, não é por cento, então 85 no total, fizeram menos de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas dentro do mercado de cinema é um lançamento muito pequeno, é um número pontual, assim. E só 3 deles fizeram mais de 3 milhões de pessoas. Em 2012, um deles fez mais de 3 milhões de pessoas. Então, aquela questão que foi levantada aqui também pelo Felipe, do dublado, do legendado, de entender o que o público quer, e também que a Gisele comentou no começo, que muitos agentes culturais têm aquela crença de que eu não preciso saber de mais nada, e sei como o mercado funciona, a gente acaba tendo números como esse, né? Então, o que efetivamente o público quer ver e de que forma que a gente precisa entregar isso para esse público acaba impactando nisso, e também no modelo de distribuição, que muitas vezes lançamentos que não teriam possibilidade de atingir um público tão grande acabam sendo superestimados, a mesma coisa o inverso. Um outro número relevante, agora já de 2015, esse é um dado que está disponível para todos na Rentrac, explicando um pouquinho do mercado de cinema. Tem duas ferramentas que a gente utiliza todos os dias, que é o Filme BR Rentrac, que são muito similares, e eles analisam os números diariamente de cada filme que está em cartaz. Essa é a nossa principal ferramenta de pesquisa. Tá? Então, quando a gente vai lançar um filme, eu vou mostrar um case daqui a pouco, a gente analisa os números mesmo. Por mais que se todas as pesquisas sejam relevantes, acaba tendo alguma variação, mas do que o Felipe mostrou do nacional do legendado e dublado, que o Leva mostrou também, isso bate diretamente com os resultados dos filmes. Mas o que é interessante ver daí? Que o top 10 filmes desse ano, que ainda não acabou,
representam 50% da renda e 50% do público. Os outros 412 filmes representam 50%. A tendência de mercado que a gente vê é que isso se concentre ainda mais no top 10. Então, provavelmente até o final do ano, esse número deve chegar próximo a 52%, que é uma média histórica. E essa frase do Steven Spielberg, que a gente pensa bastante, também com tudo que foi apresentado aqui, as pessoas não é que não têm tempo, é que elas têm muitas possibilidades de fazerem diversas coisas. Então, com internet, com diversas plataformas, com outros tipos de entretenimento, só reforçando uma coisa que a Gisele disse aqui também, o cinema é entretenimento para muita gente, para a grande maioria delas. Então, acho que aqui entre nós a gente consegue entender e valorizar a questão cultural, que às vezes é até uma palavra jocosa para outros, mas a questão de informação, e que para grande parte do que vai no cinema é um entretenimento. Isso pode ser avaliado de uma forma ruim, mas também de uma forma potencial. Então, quando a gente pega um filme de novo como Tropa de Elite, que consegue misturar bem a questão de entretenimento, informação e cultura e conhecimento, o resultado das bilheterias acaba acompanhando isso. Mas o nosso desafio, dentro de todos esses 422 lançamentos que são feitos no ano e também da concorrência de outras plataformas, é conseguir responder essas perguntas. Quem é meu público, como eu posso atingi-lo e como eu posso diferenciar o meu filme da concorrência. Da mesma forma que o Felipe deixou a última pergunta aqui, infelizmente não existe resposta para isso. A gente tenta fazer todos os monitoramentos possíveis, eu vou mostrar algumas ferramentas que tem aqui, mas o cinema se restringe nessa limitação de dados que tem até hoje e também numa variação de público. Então, antigamente se analisava aqui as sequências, né? Então o filme 1, o 2 faria mais. Atualmente, a gente, com o mercado um pouquinho mais retraído, a maior parte das sequências que foram lançadas esse ano fizeram um resultado inferior em relação ao anterior. Vou usar o caso do Pequeno Príncipe, que é um filme que está em cartaz agora nos cinemas, só para saber quem assistiu o filme. Tá. O filme, bom, todo mundo sabe, conhece a história, baseado no livro. Ela é uma animação que dialoga um pouco da animação mais tradicional, então um pouco mais Disney, e quando entra no mundo ali do Pequeno Príncipe, ela é feita em stop motion. Trouxeram para dentro da história do Pequeno Príncipe, para quem não conhece a história do filme, o papel dessa menina, que a menina ela conhece a história e começa a entrar nesse mundo. Qual que foi a grande surpresa, agora que o filme deu certo, mas a grande dificuldade no início? Pegar uma história muito clássica e, de certa forma, nichada, assim, vendeu milhões de livros, mas mesmo assim, quem vai para ver um filme desses no cinema é diferente. Então é diferente da gente vender um filme como O Pequeno Príncipe, concorrendo com uma animação da Disney, com outros filmes que têm uma pegada popular muito mais forte que um conteúdo como esse, e de que forma que a gente vai conseguir falar com esse público. Ou seja, o público é composto por crianças ou adultos que já leram o livro. São mães que querem levar os filhos ou crianças que podem estar lendo agora e que gostam de desenho. É um filme mais popular ou mais sofisticado? E principalmente com qual linguagem que a gente consegue falar com cada um desses públicos? Porque acho que uma campanha de marketing de filme, e que foca principalmente no online como essa, a questão da linguagem é fundamental. Então, para a campanha de TV, por exemplo, a gente fez 4 tipos de spots diferentes, um para cada tipo de canal. Então, para a Fox, eu trabalhei com um tipo de programação. Para o SBT, que é um canal muito mais popular, mas que tem uma programação infantil forte, eu trabalhei com outra linha, praticamente tirando o Pequeno Príncipe do cenário e deixando mais a questão da menina. E a gente foi adaptando isso para cada tipo de canal e plataforma. Como é o nosso processo? Primeira informação que está naqueles sites que eu comentei, Rentrack e Filme B, é uma análise comparativa. Então, assistindo ao filme, também com base em dados que vêm lá de fora da produtora, a gente comparou muito eles ao Up e o Wall-E. O Up, principalmente, por ser uma animação de uma major grande, mas que tinha uma pegada mais sentimental, que era mais comparada ao Pequeno Príncipe. No final das contas, o filme ainda não fechou, a gente vai entrar na 4ª semana agora em primeiro lugar nas bilheterias. A gente bate hoje 1,5 milhão de pessoas e deve parar ali no cenário bem próximo a Up, então realmente estava dentro daquilo que a gente estava pensando. Esse é um tipo de pesquisa que é feito hoje em dia dentro das salas de cinema, né? Então pega as pessoas que assistiram filmes e estão saindo, nesse momento elas são entrevistadas,
e perguntam a ela se já ouviu falar do filme, se quer ver o filme e qual é o primeiro filme que você quer ver dentre todos que vão entrar em cartaz. Tá? Ali o azulzinho, não sei se dá para enxergar direito, está separado por nome de filme e a gente consegue separar isso também por target, principalmente de idade e de sexo. Esses resultados a gente começa a mensurar a partir de 8 semanas da campanha. Então, um trailer, um cartaz é lançado normalmente com esse período, e a partir daí a gente vê se o filme está tendo o awareness, a expectativa de ser visto da forma que a gente espera, ou se precisa de um reforço de campanha. E também é conseguir analisar a concorrência, que é um cenário bastante importante para a gente. Eu estava falando de conseguir direcionar a comunicação para o nosso público-alvo, né? Então, qual que é a nossa métrica? Primeiro, a gente tem que impactar, criar esse awareness. O filme ele começa a acontecer 8 semanas antes. Então, primeiro a gente divulga o cartaz e o trailer em redes sociais, em TV, quando possível, e cria primeiro o que é o filme. A partir daí, principalmente nas redes sociais, a gente começa a conseguir mensurar quem que é o público interessado. É lógico que existe uma expectativa para quem a gente, a princípio, direciona a campanha, mas a partir dali pode variar bastante. E também para entender graus de rejeição ou de aceitação do conteúdo. A partir disso, a gente adequa essa campanha para aquele público que está respondendo e, principalmente, personifica. Então, é uma outra ferramenta que a gente tem também para ver se esse impacto todo está respondendo da forma que a gente espera. Isso também é monitorado a partir de 8 semanas, do comportamento online para cada um dos filmes. Então ele analisa views de YouTube, Facebook, esse índice de Facebook, que é o engajamento, que a gente chama, que é mais fundamental do que qualquer outra coisa, e também no Twitter. E usa essas duas ferramentas mais importantes aqui dentro, o Scup e o Google Trends, para a gente conseguir direcionar a campanha. A campanha de marketing, talvez nas campanhas mais antigas, assim, acabam enxergando o Facebook como um jornal, por exemplo. Como fazer a campanha na Folha de São Paulo no Facebook. O Facebook é tudo, na verdade, né? Ele é uma mídia impressa e você precisa comprar cada um daqueles públicos. Então, no jornal, você precisa comprar o cara que lê Folha de São Paulo, o cara que lê o Jornal do Piauí, o cara que lê Lance, o cara que lê Meio Mensagem, por exemplo. É a mesma coisa com o Facebook. Então, para uma campanha como o Pequeno Príncipe, a gente precisa conseguir entender quem são essas pessoas que a gente quer atingir, que canais que elas estão entrando, de que forma que elas se comportam e onde que a gente pode atingir elas. Analisando isso, a gente começa a mensurar o retorno desse engajamento que eles têm. Então, eu gosto do filme, a gente clica nessa pessoa, vê se ela gostou do filme, o que mais que ela gosta e de que forma que ela se comporta online, para a gente também conseguir segmentar isso. E uma ferramenta muito interessante é essa White Door. Cada vez menos, como foi mostrado aqui também, os jornais, os meios mais clássicos são formadores de opinião. Usando um outro exemplo, a gente lançou o Carrossel agora. O filme fez 2,5 milhões de público, um resultado até surpreendente, mas muito bom para a gente. Mas evidente que os meios tradicionais para esse público se perdem, né? Uma geração que já nasceu na internet, que tem esse entendimento de redes sociais que nem é internet, redes sociais é uma outra coisa. Então a gente viu pessoas que se perguntar que sites você acessa, não sei o que é site. Ela entra diretamente no Facebook, muitas vezes pelo celular, etc. Essa ferramenta, o Outdoor, ela permite que a gente consiga mensurar, entender e analisar o impacto dos formadores de opinião para cada público. Então, eu quero atingir crianças de 4 a 11 anos, da classe A até a C, com investimento X, a gente consegue entender com quem falar e de que forma falar. Isso acaba, vou passar isso aqui só para voltar. Isso acaba trazendo uma questão muito importante para a gente, que são esses influenciadores. Ali no cantinho em cima tem a Madu Magalhães, não sei se vocês já ouviram falar. A gente fez um vídeo do Pequeno Príncipe com essa menina, e a maior parte delas são gente muito, muito jovens assim, e os vídeos delas acabam tendo 2, 3 milhões de acessos, e não só isso, é um acesso, engajamento, que replica, que a pessoa comenta, manda para outra. O poder que tem uma comunicação dessa é muito mais do que a gente imagina. Porque se uma pessoa acredita nesse vídeo e começa a compartilhar para toda a rede dela, isso ganha um potencial muito forte. Então, para o Carrossel, por exemplo, a gente trabalhou com 9 influenciadores diferentes, cada um deles para os diferentes perfis que a gente queria atingir.
Então tinha desde crianças, tem uma nova onda de mini youtubers, são crianças de 4 a 8 anos que gravam vídeos e têm milhões de acessos, é assustador, porque é uma coisa completamente diferente para a gente, né? E o legal, acho que para cada filme a gente tem que buscar uma coisa do zero, assim. E com Carrossel, que foi um lançamento infantil, a gente se deparou com esse novo nicho de mercado que não é mais um nicho, é muito mais relevante que qualquer meio mais tradicional. Então, para cada target, a gente trabalha com um influenciador diferente. Dentro daquela dúvida que a gente tinha do Pequeno Príncipe, de ser um conteúdo mais sofisticado quando a gente viu o filme, um filme francês, se alguém viu aqui legendado, a versão é a francesa, não é americana, a gente trouxe a Larissa Manoela, que é aquela menina. Aquela menina é a Maria Joaquina do Carrossel. O Carrossel dá 14 pontos de audiência na reprise, porque já passou há 3 anos atrás, está passando de novo. Babilônia dava 22 na época que estava. Então, é muita gente assistindo esse programa, sendo reprise. Ela tem milhões de seguidores nas redes sociais e está fazendo a novela nova do SBT agora, Cúmplices de um Resgate, está dando 16 pontos. Então, a gente chamou ela para dublar a menina. Isso deu uma repercussão dentro daquele target que a gente queria atingir muito grande. Eu acho que um dos principais motivos que a gente conseguiu entender que o público mais popular, essa classe C que a gente fala e teme de certa forma, assim, de não conseguir mensurar, eu acho que a gente conseguiu trazer isso para a linguagem deles. Então, por exemplo, no spot do SBT, tinha a Larissa Manoela falando, vem pessoal, vem assistir o filme, é muito legal. Isso retorna muito positivamente para a gente na bilheteria. Uma outra possibilidade também que a gente tem, vocês estão vendo, é uma ação do Bradesco. O Bradesco, espontaneamente, e as empresas têm feito cada vez mais isso, se atrelam a um conteúdo cultural. Para eles, isso agrega e dá um entendimento diferente de não ser um banco que só quer o seu dinheiro, de não ser uma instituição financeira quadrada. Então, para eles é interessante isso, e a gente acaba também se atrelando dessa forma. Isso foi espontâneo, e a gente conversa com eles, o que traz um impacto para a pessoa no momento que ela não estava esperando. O que eu quero dizer? Usar os meios tradicionais para a gente fazer um spot de TV é interessante, usar os canais do filme também é interessante, mas a gente conseguir atingir a pessoa no momento que ela não está esperando é surpreendente para ela. Então, acaba tendo, desde que seja sinérgico aos interesses dela, isso acaba tendo um retorno muito grande também, né? Então, para o Pequeno Príncipe e o Carrossel, a gente conseguiu atingir esse público também dessa forma. E aqui é só uma ferramenta que o Facebook tem, então isso é disponível para qualquer página, para qualquer pessoa, e a gente usa isso dia a dia. O online é a única ferramenta para o cinema que a gente consegue fazer esse monitoramento em tempo real. Então ele diz de que forma que a gente está atingindo o público com cada post que a gente faz, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está funcionando só porque a gente comprou anúncio, ou o que está funcionando de forma orgânica, que é como eles chamam. E isso direciona também a gente entender se a campanha está indo no sentido certo ou não. Uma outra possibilidade, isso dá para entender o tamanho do filme. Então, lá atrás, a gente estima um filme para ter 100, 200, 300 salas, isso ajuda a gente a entender. Então, muitas vezes, um filme é lançado de forma meio estimada, mas totalmente empírica, no circuito de cinemas, e o resultado não condiz. Isso é muito normal de acontecer. Então, com base naqueles produtores e até distribuidores que falam, não, eu sei como esse filme vai funcionar, porque esse aqui fez isso, e acabam não tendo esse monitoramento que é fundamental para a gente entender a campanha do filme e o resultado que pode dar. E é basicamente isso. Então, vamos às perguntas, né, com todo mundo aqui.